Temos aqui um segundo exemplo, né? Nesse caso, a empresa produz esses produtos A e B, né? Cada um deve ser processado por duas máquinas, M1 e M2. Devido à programação de outros produtos, né, que também utilizam essas máquinas, a máquina M1 tem 24 horas de tempo disponível e a máquina M2 tem 16 horas de tempo disponível. Então a gente já pode começar a montar aqui essa tabela, né, que nos ajuda a, a montar, né, o restante do modelo, tá, posteriormente, né? Então a gente tem aqui produtos A e B, né? Nós temos uma coluna para as horas gastas na máquina M1 e M2, né? E a gente já pode colocar aqui as informações sobre quanto tempo está disponível em cada uma dessas máquinas, né? O enunciado fala: para produzir uma unidade do produto A, gasta-se 4 horas em cada uma das máquinas, né? Então gasta 4 horas em M1 e gasta 4 horas em M2. Para produzir uma unidade do produto B, gasta-se 6 horas na máquina 1 e 2 horas na máquina 2, tá? Cada unidade vendida do produto A gera um lucro de R$ 80 e cada unidade do produto B um lucro de R$ 60. Existe uma previsão máxima de demanda para o produto B, né, de 3 unidades. Né? Então, está aqui. Não havendo restrições quanto à demanda do produto A. Ou seja, qualquer quantidade de produto A que venha a ser fabricada, ela será vendida. Tá? Deseja-se saber quantas unidades de A e B devem ser produzidas, tá? Bom, nesse caso aqui a gente já está antevendo o que, tá? Que o nosso modelo terá que trabalhar com variáveis relacionadas à quantidade de A e quantidade de B, tá? Quantas unidades deverão ser produzidas de forma a maximizar o lucro, tá? Então, a função objetivo vai ter que ser voltada à maximização de lucro, certo? E ao mesmo tempo obedecer a todas as restrições, né, desse enunciado, né? Isso vale para todos os exercícios, na verdade. Aqui a gente já tem a mesma tabela, né, escrita novamente, né, para facilitar aqui a consulta. A gente define inicialmente as variáveis, né, então x1 será a quantidade de produtos a serem produzidos, né, e x2 a quantidade de produtos B a serem produzidos. A função objetivo, né, será então maximizar o lucro, tá? Esse lucro ele depende, né, um pouco de A e um pouco de B, tá? Então a gente tem aí que fazer fórmulas separadas para cada um deles, né? E o lucro de A depende do que, né? Ora, a gente sabe que para cada produto A vendido, né, haverá um lucro de 80 unidades. Esse lucro ele vai ser proporcional à quantidade de produtos A que forem vendidos, né? E que quantidade é essa? Essa quantidade é efetivamente essa variável x1 aqui, que ainda tem que ser definida, tá? Vai ser definida depois, né, desse modelo, né? Com esse modelo aqui ainda não é possível se chegar à solução. Então, se a empresa vender uma unidade de produto A, então ela vai ter um lucro de 80 vezes 1. Né? Se for 5 unidades de produto A, 80 vezes 5. Se for 10 unidades de A, então 80 vezes 10. Né? Então, esse lucro vai ser proporcional à quantidade de A que for produzido.
E também, né, a gente agora, né, precisa calcular então, ou definir como é que se calcula, né, o lucro relacionado à produção do produto B, tá? Cada produto B fornece um lucro unitário de R$ 60, né? Então o lucro B será o que? Será 60 vezes a quantidade de B que for produzida, né? E para essa quantidade a gente deu o nome de variável x2, tá? Então se a empresa produzir uma unidade de B, então esse lucro será 60 vezes 1. Se a empresa produzir 10 unidades de B, será 60 vezes 2, né? E assim por diante. Agora a gente tem então, né, essa fórmula aqui de, de lucro, né? Tá, ficou por baixo ali, 80x1 mais 60x2. As restrições, né? Primeiro a gente pode fazer aí a de não negatividade, sempre é mais fácil, né? Ela sempre está presente, então pode se fazer logo, né? Existe uma outra restrição aqui bem fácil de ser colocada, né? Que é essa restrição relacionada à demanda. A gente sabe que a demanda ela é de no máximo 3 unidades, então a empresa não deverá produzir mais do que 3 unidades do produto B, né? E x2 é a quantidade de B a ser produzida, então a demanda né, tem que estar representada aqui nessa inequação x2 menor ou igual a 3, tá? Na sequência, a gente tem que agora levar em consideração essas restrições aqui, né? A máquina A tem só 24 horas disponíveis, a máquina 1, né? E a máquina 2 só 16 horas. Então a gente vai precisar também fazer uma inequação para cada um desses casos, tá? Por exemplo, no caso de horas disponíveis da máquina 1, né? Isso é uma restrição para a empresa, tá? Então a gente deve considerar o que? Ora, as horas disponíveis ou as horas gastas produzindo os produtos A, né, mais as horas gastas produzindo os produtos B, elas têm que ser menor, a soma, né, tem que ser menor do que as horas disponíveis nessa máquina M1, tá? A gente sabe, né, que essas horas disponíveis são o que? São 24, né? Então qualquer soma entre o tempo, né, gasto para A e o tempo gasto para B tem que ser menor ou igual a 24. Como calcular esse tempo utilizado na fabricação de produtos A? Tá? A gente sabe que cada produto A leva 4 horas, né, de produção na máquina M1. Tá? Então, essa quantidade vai ser relacionada a esse valor. Se for produzida uma unidade de A, então vai ser gasto 4 vezes 1. Se for produzido 5 unidades de A, vai ser 4 vezes 5. Se for 10 unidades de A, vai ser 4 vezes 10. Tá? E esse valor que está variando aí é justamente a quantidade de A, né, a ser produzida. E essa quantidade de A a gente chama de x1, né? É a variável definida lá no início. Da mesma forma, tá? Vai se definir, né, a total de horas gasto para a produção de produtos B. Cada produto B utiliza 6 horas da máquina 1, então o total vai ser 6 vezes a quantidade de produtos B a ser produzida. Essa quantidade foi definida antes como x2, né? Então 4x1 mais 6x2, tá? Tem que ser menor ou igual a 24. É assim que se monta essa inequação, né? Agora vai aparecer ali embaixo, na verdade é a mesma coisa, né? 4x1 mais 6x2 menor ou igual a 24. De uma forma parecida, né? Então tem que se montar a inequação relacionada à restrição, né, de horas disponíveis na máquina 2. Tá? Então
Na máquina 2, vejam, tá? Vai ser bem parecido, mas enquanto aqui também é 4, né? O tempo gasto para produzir uma unidade de produto A, né? O tempo gasto na máquina M2. Na máquina, o tempo para a produção de uma unidade de B vai ser 2 unidades, né? Então a gente vai ter aqui 4x1 mais 2x2 menor ou igual a 16, que é efetivamente o limite, né, a ser utilizado na máquina M2. Tá? Então estão aí as inequações necessárias e o modelo agora está completo. Então estão definidas as variáveis, está definida a função objetiva, as restrições, né, estão aí definidas, não negatividade. As técnicas têm uma restrição de demanda, tem uma restrição de horas disponíveis na máquina 1 e tem uma restrição de horas disponíveis na máquina 2. Tá? Então, muita atenção, né? Horas de M1 e horas de M2 não podem ser misturadas, né? Isso são coisas separadas. Imaginem que são máquinas separadas, mas imaginem que sejam setores separados, não se pode simplesmente misturar isso aí, certo? Não façam como colegas aí do passado que misturaram essas horas aí e naturalmente não puderam chegar aí a bons valores na sua resposta. Aqui eu coloco referências, né, a serem utilizadas no estudo de vocês, né? Nós utilizamos para essa aula, né, principalmente esse texto aqui, né, de Silva et al., pesquisa operacional. Os demais livros indicados, todos eles estão na biblioteca do SIGA, né, na minha biblioteca, e lá vocês podem ver então o mesmo conteúdo aí explicado de uma forma um pouco diferente, se acharem necessário. Aqui embaixo eu coloco links adicionais, tá? São sites que a gente vai utilizar mais para frente para achar soluções então desses modelos, tá? Mas haverá um vídeo aí para explicar isso aí, ok?